Você se lembra do seu sonho da noite passada? Talvez sim, talvez não. Talvez só fragmentos. Uma imagem, uma sensação, um rosto que você não consegue identificar. E se eu te dissesse que o sonho pode ser um treinamento para o dia da nossa morte? Não estou falando metaforicamente. Estou falando literalmente. Toda noite, quando você dorme, seu corpo paralisa completamente. Sua respiração desacelera, sua consciência se desconecta do físico e viaja para outra dimensão. E quando você acorda, você não lembra de quase nada. Todo ser humano passa um terço da sua vida nesse estado. 33% da sua existência acontece em um lugar que você não controla, não entende e mal consegue recordar. Os antigos egípcios chamavam os sonhos de cartas dos deuses. Os gregos construíam templos inteiros dedicados a sonhar. Os tibetanos criaram práticas elaboradas para permanecer conscientes durante o sono, porque acreditavam que quem domina o sonho, domina a morte. Xamãs de todas as culturas viajavam conscientemente por esses reinos em busca de cura, conhecimento e poder. Mas você aperta o despertador, toma café e esquece tudo em 15 minutos. Por quê? Por que uma experiência tão universal, tão misteriosa, tão transformadora, foi reduzida a apenas química cerebral aleatória? E mais importante, o que aconteceria se você começasse a lembrar? Se você começasse a controlar? Se você descobrisse que aquilo não é apenas um sonho, mas um treinamento real para a maior jornada que você vai fazer? Bem-vindos à Luz Negra, onde a sombra ilumina. Hoje vamos entrar no mundo dos sonhos e talvez você nunca mais durma da mesma forma. Antes de começarmos, um aviso importante. Este vídeo explora perspectivas espirituais, místicas e filosóficas sobre os sonhos. Vamos falar de projeção astral, planos sutis, dimensões de consciência. Se você nunca ouviu falar disso, pode parecer estranho. Pode parecer assustador. Pode até parecer loucura. Tudo bem. Não estou aqui para convencer você de nada. Não estou dizendo que a ciência está errada ou que a espiritualidade está certa. Estou apresentando conhecimentos que existem há milhares de anos, em dezenas de culturas diferentes, e deixando você decidir o que ressoa. Se você tem uma crença que te traz paz, isso é válido. Se você prefere a explicação científica, isso também é válido. O objetivo aqui é explorar, questionar, expandir possibilidades. E mais importante, se você decidir experimentar as práticas que vou mencionar, faça com responsabilidade, respeito e discernimento. Nem tudo que existe no mundo sutil é benéfico. Existem cuidados, existem limites. Você pode pesquisar tudo isso depois. As fontes estão na descrição. Agora, vamos mergulhar. Pense comigo. Você vai dormir hoje à noite. Seu corpo vai paralisar completamente. Seus músculos vão travar. Você vai perder consciência do mundo físico e acordar em outro lugar. Nesse outro lugar, as leis da física não funcionam. Você pode voar, pode atravessar paredes, pode encontrar pessoas que morreram, pode visitar lugares que nunca existiram. O tempo não faz sentido. 5 minutos podem parecer 5 horas. E então você acorda e esquece quase tudo. Estranho, não é? Agora imagine que você faz isso desde que nasceu. Toda noite, por décadas. Quanto tempo da sua vida você passou nesse estado alterado de consciência? Se você tem 30 anos e dorme 8 horas por dia, você já passou 10 anos inteiros sonhando. 10 anos. E você mal lembra de nada. Por que isso não te assusta? Por que isso parece normal? Os antigos não achavam normal. Eles achavam sagrado. No Egito Antigo, os faraós dormiam em templos especiais, esperando receber mensagens dos deuses através dos sonhos. Decisões de guerra, de política, de construção. Eram tomadas baseadas em sonhos. Na Grécia existiam os templos de Asclépio, onde pessoas doentes iam dormir esperando que o deus da cura aparecesse em seus sonhos e revelasse a cura. E funcionava. Há registros históricos de curas inexplicáveis que aconteciam depois desses sonhos. Os xamãs siberianos passavam anos treinando para controlar seus sonhos, para viajar conscientemente pelo que eles chamavam de mundo dos espíritos.
Os tibetanos têm uma prática milenar chamada Yoga dos Sonhos, ensinada no livro tibetano dos mortos, onde o praticante aprende a permanecer consciente durante o sono para se preparar para a morte. Culturas indígenas da Amazônia, da Austrália, da América do Norte, todas tinham práticas elaboradas envolvendo sonhos. Todas acreditavam que o mundo dos sonhos era tão real quanto o mundo físico, apenas diferente. E então veio a ciência moderna e disse: sonhos são só o cérebro processando memórias aleatórias. Não significam nada, não vão a lugar nenhum, são apenas química. E nós acreditamos. Paramos de prestar atenção, paramos de valorizar, paramos de lembrar. Mas e se os antigos estivessem certos? E se sonhos forem portais para outras dimensões de consciência? E se você pudesse acordar? Dentro do sonho. Para entender o mundo dos sonhos, precisamos entender uma ideia fundamental presente em quase todas as tradições espirituais do mundo. A realidade não é só física. Existem camadas, dimensões, planos de existência. Você tem um corpo físico, isso é óbvio. Mas segundo essas tradições, você também tem outros corpos. Corpos sutis, corpos de energia, corpos de consciência. No hinduísmo e no yoga falam dos koshas, as 5 camadas do ser. No hermetismo, falam dos 7 planos. No budismo tibetano, falam dos bardos, estados intermediários de consciência. Os gnósticos falavam do pleroma, dos éons, das esferas. Os nomes mudam, as culturas mudam, mas a estrutura é sempre parecida. Vou simplificar para não complicar. Imagine que a realidade funciona como frequências de rádio. Você está sintonizado agora na frequência física. É onde seu corpo está. É a frequência mais densa, mais lenta, mais sólida. Mas existem outras frequências. Logo acima do físico, existe o que muitas tradições chamam de plano astral ou plano emocional. É uma dimensão mais fluida, onde pensamentos e emoções criam realidade instantaneamente. É onde a maioria dos sonhos acontece. Acima do astral, existe o plano mental, mais sutil ainda, onde existem ideias puras, arquétipos, formas pensamento coletivas. E acima disso, planos causais, espirituais, dimensões de consciência pura que nem temos palavras para descrever. Você não precisa acreditar nisso literalmente. Pode pensar como metáfora, como mapa, como modelo para entender experiências que a ciência ainda não consegue explicar completamente. O importante é isso. Quando você dorme, sua consciência se desloca. Você sai da frequência física e entra na frequência astral. E é lá que os sonhos acontecem. Mas aqui está o segredo que poucos te contam. Existem 2 tipos de experiências no mundo astral: sonhos comuns e projeções conscientes. A diferença? No sonho comum, você está inconsciente. Você cria cenários baseados em suas memórias, seus medos, seus desejos. É subjetivo. É simbólico. É seu inconsciente processando informação. Mas na projeção astral consciente, você está acordado, você está lúcido, você viaja por um espaço real, objetivo, que existe independente de você. E a ponte entre esses 2 estados é o sonho lúcido. Sonho lúcido é simples de definir. É quando você percebe que está sonhando, enquanto ainda está sonhando. Parece óbvio quando você acorda. Claro que aquilo era um sonho, mas dentro do sonho, você acredita que é real. Você reage como se fosse real. Você não questiona. Até que, de repente, você questiona. Você olha para suas mãos e elas estão estranhas. Você tenta ler um texto e as letras mudam. Você tenta ligar uma luz e ela não funciona. E então, clique. Espera. Isso é um sonho. E nesse momento, tudo muda. Você não acorda. Você continua no sonho. Mas agora você está consciente. Você tem controle. Você pode decidir o que fazer. Quer voar? Voe. Quer atravessar uma parede? Atravesse. Quer conversar com alguém que morreu? Chame essa pessoa. Quer enfrentar um medo? Enfrente. O sonho lúcido é uma das experiências mais libertadoras que um ser humano pode ter. Por quê?
Porque você percebe de forma visceral que a realidade não é fixa, que sua consciência é mais poderosa do que você imagina, que você pode criar, que você pode transformar. E muitos dizem, isso é só um truque mental, só o cérebro brincando consigo mesmo. Pode ser, mas vou te fazer uma pergunta. Se você pode controlar seus sonhos, por que você não controla sua vida? Pensa nisso. Os mesmos medos que te paralisam no sonho são os mesmos que te paralisam acordado. Os mesmos padrões que se repetem nas suas noites são os mesmos que se repetem nos seus dias. Sonho lúcido não é só diversão, é treinamento, é autoconhecimento, é enfrentar suas sombras em um ambiente controlado onde você não pode se machucar fisicamente. Os tibetanos sabiam disso há 1000 anos. Eles usavam a yoga dos sonhos como preparação para a morte. Porque se você consegue manter a consciência durante o sono, você consegue manter a consciência durante a morte. E se você consegue fazer isso, você não reencarna no automático. Você escolhe. Mas como você faz para ter um sonho lúcido? Existem dezenas de técnicas. Vou mencionar as mais simples. Primeiro, o diário de sonhos. Todo dia, assim que acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, escreva tudo o que você lembra do sonho. Não importa se é só um fragmento. Escreva. Isso treina seu cérebro a valorizar e lembrar dos sonhos. Segundo, reality checks. Durante o dia, várias vezes pergunte a si mesmo: estou sonhando? Olhe para suas mãos. Tente empurrar um dedo pela palma da outra mão. Tente ler um texto 2 vezes. Se você fizer isso acordado, vai fazer dormindo. E quando fizer dormindo, vai perceber que está sonhando. Terceiro, antes de dormir, repita mentalmente: vou perceber que estou sonhando. Vou ficar lúcido. Visualize-se ficando lúcido. Programe sua mente. Quarto, durma 5 horas. Acorde. Fique acordado 30 minutos. Volte a dormir com a intenção de sonhar lúcido. Funciona porque você entra direto na fase REM, onde os sonhos são mais vívidos. Essas técnicas funcionam. Não imediatamente. Não para todo mundo na primeira noite. Mas se você praticar consistentemente por algumas semanas, você vai ter seu primeiro sonho lúcido. E vai ser uma das experiências mais incríveis da sua vida. Mas tem um nível além. Porque sonho lúcido ainda acontece dentro da sua mente. Ainda é subjetivo. Mas e se você pudesse sair da sua mente e entrar em uma dimensão objetiva? Projeção astral, viagem astral, experiência fora do corpo, desdobramento. Vários nomes para uma mesma coisa. Você sai do corpo físico e viaja conscientemente pelo plano astral. Agora eu sei o que você está pensando. Isso é real ou é só imaginação? Honestamente, eu não posso provar para você. Ninguém pode. Essa é uma experiência subjetiva. Você só vai saber se experimentar. Mas eu posso te dizer isso. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam experiências extremamente parecidas. Pessoas que nunca se conheceram, de culturas diferentes, de épocas diferentes. Elas descrevem sentir o corpo vibrar intensamente antes de sair, ouvir zumbidos, sons estranhos, ver o próprio corpo deitado na cama, sentir um cordão de prata conectando o corpo astral ao corpo físico, flutuar pelo quarto, atravessar paredes, viajar instantaneamente para outros lugares só pensando neles. E mais, encontrar outras consciências, outros projetores, entidades, guias, seres de luz e também seres menos amigáveis. Robert Monroe, um dos pesquisadores mais famosos de projeção astral, fundou o Monroe Institute nos anos 70 e documentou milhares de casos. Ele criou até um sistema de mapeamento do plano astral, dividindo em focos de consciência. Sylvan Muldoon, Valdo Vieira, William Buhlman. Dezenas de autores sérios documentaram suas experiências e criaram métodos para induzir projeção. Não estou dizendo que é prova científica. Estou dizendo que existe um corpo gigantesco de experiências consistentes que merece, no mínimo, investigação. E a pergunta mais comum: qual a diferença entre sonho lúcido e projeção astral? No sonho lúcido, você está dentro de um cenário criado pela sua mente. Se você quiser, pode mudar o cenário. Pode fazer um prédio desaparecer.
pode voar para a lua. Tudo é maleável porque é subjetivo. Na projeção astral, você está em um espaço objetivo. Você não controla o ambiente. Você está visitando um lugar real na dimensão astral. Você pode voar, sim. Pode atravessar paredes, sim. Mas você não pode simplesmente deletar o quarto onde está. Outra diferença: clareza. Sonhos, mesmo lúcidos, têm uma qualidade meio nebulosa. Projeções astrais são descritas como hiperreais, mais nítidas que a realidade física. Cores mais vibrantes, detalhes mais claros. E tem o cordão de prata. Muitos projetores relatam ver um cordão ou fio luminoso conectando o corpo astral ao corpo físico. É a ligação vital. Enquanto você está vivo, esse cordão não se rompe. Quando você morre, ele se rompe. Isso assusta muita gente. E se eu não conseguir voltar? Calma, você sempre volta. Basta pensar no seu corpo. Basta sentir medo. Basta querer voltar. E você volta instantaneamente. O maior perigo da projeção astral não é ficar preso. É encontrar entidades que você não está preparado para lidar. Porque no plano astral, você não está sozinho. Existem outras consciências. Alguns projetores, alguns desencarnados. Alguns. Outra coisa. E nem todos são amigáveis. Por isso, toda tradição séria que ensina projeção astral, ensina também proteção, visualização de luz, invocação de guias, mentalização de intenções elevadas. Porque energia atrai energia. Se você projeta com medo, raiva, desejo baixo, você atrai essas frequências. Se você projeta com amor, curiosidade, respeito, você atrai frequências elevadas. Simples assim. E como você faz para projetar? Existem várias técnicas. A mais comum é a técnica da vibração. Você deita, relaxa completamente o corpo, mantém a mente acordada. Eventualmente, você sente vibrações intensas percorrendo o corpo. É o corpo astral começando a se separar do físico. Se você não se assustar e continuar relaxado, você sai. Outra técnica, a técnica da corda. Você imagina uma corda acima de você e mentalmente se puxa por ela. Eventualmente, você sente o corpo astral subindo. Parece simples, mas não é fácil. Exige prática, exige disciplina, exige superar o medo. Porque no momento que você está saindo, seu cérebro entra em pânico. Você está morrendo? Não está. Mas o instinto de sobrevivência grita. E se você ceder ao medo, você volta para o corpo na hora. Por isso poucos conseguem. Mas quem consegue? Nunca mais duvida que existe algo além do físico. No livro tibetano dos mortos, existe um ensinamento profundo sobre sonhos. Eles falam de 6 bardos. Bardos são estados intermediários de consciência. Transições, passagens. Um desses bardos é o bardo dos sonhos, Milan Bardo. Os tibetanos ensinam que dominar o bardo dos sonhos é essencial para dominar o bardo da morte. Por quê? Porque a morte é exatamente como adormecer. Você perde consciência do corpo físico. Sua consciência se desloca para outro plano. E se você não está treinado, você entra no automático, você reencarna sem escolha. Você volta preso no ciclo. Mas se você treinou durante a vida para manter a consciência durante o sono, você consegue manter a consciência durante a morte. E aí, você escolhe. Você não volta automaticamente. Você pode escolher reencarnar com propósito, ou pode escolher a libertação total, o que eles chamam de nirvana. Isso não é fantasia. Isso é tecnologia espiritual de milênios. A yoga dos sonhos ensina exatamente isso. Treinar a consciência para permanecer lúcida em todos os estados. Acordado, dormindo, sonhando, morrendo. E o mais fascinante, eles ensinam que tudo é sonho, não só o sono. Tudo. Sua vida, sua realidade. Tudo é projeção da consciência. E se você pode acordar dentro do sonho noturno, você pode acordar dentro do sonho diurno. Esse é o despertar final. Perceber que a realidade que você chama de sólida, fixa, objetiva, é tão maleável quanto um sonho. Perceber que você é o sonhador, não o personagem. E quando você percebe isso, tudo muda. Você para de ser vítima. Você vira criador. Então por que eu estou te contando tudo isso? Porque existe uma coisa que conecta todos esses temas. Controle, ou melhor,
Falta de controle. Pensa comigo. Você passa um terço da vida dormindo e não lembra de quase nada. Não controla quase nada. Apenas apaga. Por que isso é tão normalizado? Por que ninguém te ensinou na escola a lembrar dos seus sonhos? Por que ninguém te ensinou que você pode acordar dentro deles? Por que ninguém te ensinou que existe uma dimensão inteira da realidade que você visita toda noite? Talvez porque, se você aprendesse a controlar seus sonhos, você começaria a questionar o resto. Se você percebesse que pode criar realidades dentro do sono, você começaria a criar realidades fora dele. Se você percebesse que pode enfrentar seus medos no astral, você começaria a enfrentar seus medos no físico. Se você percebesse que pode viajar conscientemente por outras dimensões, você começaria a questionar o que mais te disseram que é impossível. Os antigos sabiam disso. Por isso valorizavam os sonhos. Por isso treinavam. Por isso ensinavam. Mas você foi ensinado a esquecer, a ignorar, a dormir no automático. E talvez, só talvez, isso seja proposital, porque uma humanidade que não lembra dos seus sonhos é uma humanidade que não lembra do seu poder. Uma humanidade que não viaja conscientemente pelo astral é uma humanidade que não percebe que existe muito mais além do que te mostraram. Uma humanidade que dorme no automático, vive no automático. Então, o que você faz com essa informação? Você pode ignorar, pode achar que é loucura, pode voltar a dormir e esquecer tudo amanhã. Ou você pode começar a prestar atenção, pode começar a lembrar, pode começar a acordar, dentro dos sonhos e fora deles. Se você quiser começar hoje, aqui está o que fazer. Primeiro, compre um caderno. Deixe do lado da cama com uma caneta. Amanhã, assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de ir ao banheiro, escreva tudo que você lembra do sonho. Fragmentos, imagens, emoções, qualquer coisa. Faça isso todo dia por uma semana. Segundo, durante o dia, faça reality checks. Pelo menos 5 vezes por dia, pergunte a si mesmo: estou sonhando? Olhe para suas mãos. Conte seus dedos. Tente empurrar um dedo pela palma da outra mão. Leia um texto, olhe para outro lado, leia de novo. Se virar hábito acordado, vai acontecer dormindo. Terceiro, antes de dormir, defina uma intenção. Vou lembrar dos meus sonhos. Vou perceber que estou sonhando. Visualize-se ficando lúcido. Sinta isso acontecendo. Não espere resultados imediatos. Pode levar dias, pode levar semanas. Mas se você fizer isso consistentemente, vai funcionar. E quando acontecer o primeiro sonho lúcido, você vai entender. Você vai sentir. Você vai saber que existe muito mais do que te contaram. Sobre projeção astral, não recomendo tentar sem estudar profundamente antes. Leia os livros, entenda os riscos, aprenda a proteção. Não é brincadeira, mas sonhos lúcidos são seguros, são naturais, são seu direito de nascença. Então comece e veja até onde o sonho te leva. Todo mundo dorme, todo mundo sonha, mas poucos acordam dentro dos sonhos e dentro da vida. Os antigos sabiam de algo que nós esquecemos, que a consciência não está presa ao corpo, que a realidade não é fixa, que você é muito maior do que te disseram. Eles usaram os sonhos como laboratório, como treinamento, como portal, e você pode fazer o mesmo. Então, essa noite, quando você deitar e fechar os olhos, lembre que você não está apenas apagando, você está viajando. Lembre que existe um mundo inteiro esperando por você, um mundo que você visita toda noite, mas não lembra. Lembre que você pode acordar lá, que você pode explorar, que você pode aprender. E talvez, só talvez, quando você acordar dentro dos sonhos, você também acorde dentro da vida. Se esse vídeo ressoou com você, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo. Você já teve alguma experiência com sonhos lúcidos? Com projeção astral? Ou você vai começar a praticar hoje? Quero ouvir sua história. Aqui é a Luz Negra, onde a sombra ilumina. Boa noite e bons sonhos, ou melhor, boas viagens. Até o próximo despertar.